Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a esta vivência do passo da Pastoral da Sobriedade. Hoje nós vamos vivenciar o passo Professar a Fé. Rezemos 3 vezes. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos, instrui-me da Tua Palavra. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos, instrui-me da Tua Palavra. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos, instrui-me da Tua Palavra. A palavra deste dia, Tiago, capítulo 1, versículo 21b a 25. Tiago, capítulo 1, versículo 21b a 25. Recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que nela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, após vivenciarmos o passo reparar, hoje somos convidados a professar a nossa fé e inspirados na própria oração da Pastoral da Sobriedade, nós somos convidados a professar a nossa fé em Deus que mostrou seu rosto como Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de Santíssima Trindade. Somos convidados a pedir a ajuda da Igreja, que se torna a nossa nova família, a nossa família de fé, a família dos discípulos e discípulas de Jesus. Pedimos a intercessão de todos os santos pelo nosso caminho, para o nosso caminho terapêutico de liberdade, de recuperação de nossa vida. Mas hoje nós queremos focar sobretudo nesse aspecto de sermos instruídos da Palavra de Deus. Pois a fé, conforme diz Paulo, nos entra pelos ouvidos. Em outras palavras, é pela escuta da Santa Palavra de Deus que nós haveremos de crescer na nossa fé e na nossa adesão ao Pai do Céu, tendo por consequência o crescimento na nossa vida, na nossa liberdade, o crescimento na nossa santidade, o crescimento na nossa sobriedade. Tiago, nesta carta, nesse trechinho que nós acabamos de ouvir, nos pede que possamos receber com docilidade a palavra, pois esta palavra pode nos salvar, essa palavra pode nos dar vida nova. Nos pede também que sejamos praticantes da palavra e não meros ouvintes, nos lembrando aquela palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, que todo homem que escuta a palavra de Jesus e a põe em prática é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. E vieram as dificuldades e esta casa não cai. Mas aquele que escuta a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a areia. Diante da primeira dificuldade, esta casa cai. Pois Tiago vai comparar, fazer uma outra alegoria aqui, dizendo que é semelhante a alguém que vê o rosto no espelho e esquece a própria aparência. E depois Tiago vai sintetizar a prática da palavra na lei perfeita, a lei da liberdade, e continua firme, dizendo que este encontrará a felicidade e a paz. Pois muito bem, a palavra de Deus, ela tem a finalidade de justamente nos proporcionar a liberdade. Contrariamente ao que o mundo pensa de que a palavra de Deus hoje possa ser algo que cerceie a nossa liberdade, não, pelo contrário, vai nos dar a liberdade. Pois o mundo confunde liberdade com libertinagem. Recordemos, irmãos e irmãs, que, por exemplo, quando lá no livro do Êxodo, Deus dá os mandamentos para o povo de Israel, esses mandamentos têm a finalidade de justamente proporcionar a liberdade para o povo na terra prometida.
Não existe liberdade sem limites, né? Uma liberdade sem limites não é liberdade, é libertinagem, pois no mau uso da nossa liberdade podemos acabar prejudicando a nós mesmos, como também prejudicar aos outros, aos demais. Por isso que a palavra de Deus estabelece um critério, estabelece um parâmetro, estabelece um limite ao qual nós devemos viver e respeitar, né? Então, por isso que o Tiago vai comparar a palavra com a lei da liberdade. Com a lei da liberdade. Pode parecer um paradoxo da gente imaginar que possa existir liberdade com lei, mas existe sim. Ou seja, a lei de Deus nos instrui na verdadeira liberdade, na vivência adequada de nossa liberdade e da nossa sobriedade. Se nós quisermos de fato professar a fé, crer em Deus, aderir a nossa vida ao projeto de Deus, é imprescindível a escuta e a prática da palavra de Deus. Inclusive o Evangelho de Lucas vai nos dizer que o perfeito discípulo e a perfeita discípula é aquele que ouve a palavra, medita a palavra, de tal maneira que esta palavra dê frutos na vida da pessoa. Por isso o Evangelho de Lucas vai nos apresentar Nossa Senhora, Maria Santíssima, como modelo do perfeito discipulado, pois ela escuta a palavra, medita no seu coração e nela a palavra frutificou, Jesus de Nazaré. Assim também a palavra haverá de frutificar em nós se guardarmos e praticarmos a palavra de Deus. Por isso, nesse dia, somos convidados a pensar quanto tempo nós gastamos por dia na leitura, na meditação e na oração da Santa Palavra de Deus, que haverá de nos formar num caminho de justiça, num caminho adequado à vontade do Pai do céu. Que, consequentemente, será um caminho de vida, de sobriedade, de liberdade para todos nós. Quando nós não escutamos a palavra e não guardamos a palavra, corremos o sério risco de perder a nossa vida e a nossa sobriedade. Quando, ao contrário, escutarmos a palavra, esta palavra nos dará a força necessária para sermos sóbrios e verdadeiramente livres. Livres da escravidão do álcool, da droga e de todas as outras novas formas de cativeiro que estão presentes no mundo de hoje. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a novamente ler, rezar esta palavra de Deus. E após ler e rezar esta palavra de Deus, que você possa responder a seguinte questão: como você está se instruindo na palavra de Deus? Como você está se instruindo na palavra de Deus? Que você possa partilhar esta questão com os seus companheiros, os seus irmãos da Pastoral da Sobriedade. Que Deus te abençoe. Até o próximo passo, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre seu caminho de sobriedade e permaneça para sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo passo, se Deus quiser.